Nós vamos ler os 11 versículos do Salmo 46, que é para nós entendermos um salmo bem conhecido. E por incrível que pareça, eu nunca preguei nesse salmo, mas hoje vamos pregar já. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feita na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou ler mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o refúgio dessa igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, como já falei outras vezes, eu não gosto de pregar aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus nos ordena. E esse salmo nos chamou muita atenção para essa noite. E nós vamos ver Deus como refúgio do seu povo. 3 verdades são destacadas aqui nesse salmo. A primeira verdade é que nós temos a proteção total de Deus. Nós, povo de Deus, temos a proteção total de Deus. Nós, povo de Deus, temos a presença de Deus. Nós, povo de Deus, temos dentro de nós o poder de Deus. O poder de Deus através do Espírito Santo dentro de nós. E as qualificações de Deus para ser o protetor do seu povo são 3 afirmações são direcionadas. Primeiro, Deus sendo nosso refúgio. Irmãos, nós somos refugiados em Deus. Nós temos um refúgio forte, que é Deus. Somos fracos,
Sim. Somos impotentes? Sim. Mas nós estamos refugiados em Deus. Somos fracos, somos impotentes. Temos fraquezas? Sim. Diga, temos fraqueza. Diga mais uma vez, temos fraqueza. Diga, física, emocional, sentimental, espiritual. Tudo isso nós temos, mas nós temos um refúgio em Deus. O nosso refúgio é em Deus. Mas Deus é o nosso refúgio. Deus é o meu refúgio. É o seu refúgio. Segundo, Deus é a nossa fortaleza segura. Nesse salmo, nós vemos que Deus é a nossa fortaleza. Nós temos uma fortaleza para nos refugiar, que é Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus. Quando somos acuados por circunstâncias adversas, perturbações adversas, Deus é o nosso castelo forte. Nós somos atacados, mas nós temos um refúgio, que é um castelo forte. Deus é a nossa fortaleza segura. Olhe para a pessoa que está dizendo, diga, Deus é a nossa fortaleza segura. Diga, você está seguro em Deus. Terceiro ponto, Deus é nosso socorro, bem presente. É um socorro que está sempre presente, presente nas tribulações. Deus é um socorro presente nas nossas tribulações. Tribulação traz a ideia de um lugar de aperto, mas mesmo no lugar de aperto, Deus é o nosso socorro. Eu vou repetir, mesmo no lugar de aperto, Deus é o nosso socorro. Tribulação também traz uma ideia de beco sem saída, e muitas vezes acontece isso com a gente. Aí Deus, quando vê os seus filhos em um beco sem saída, Deus se levanta do trono em nossa defesa. Só quem recebe aplauso ao Pai, Filho e Espírito Santo. Parece-me que eu estou vendo, quando o crente está no beco sem saída, Deus se levantando do trono ao nosso favor e dizer, não tem saída para meu servo, mas eu abro porta aonde não tem porta, e meu servo passa, minha serva passa. Quando aplaudir o tempo. Glória a Deus. Nós somos um povo protegido por Deus. Protegido por Deus. Não precisamos ter medo, porque nós temos uma proteção. Apesar da fúria da natureza, como o salmista bem expressou, o mar em convulsão, as águas furiosas, os homens ficam temerosos quando vê o mar, as ondas se levantando. Aí os homens ficam cheios de pavor. As pessoas sem Deus ficam cheias de pavor.
em meio a um cenário assustador desse, o salmista diz para o povo de Deus: nós não temeremos. Olhe para a pessoa e diga: nós não temeremos. Diga: nós não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se é verdade, irmão, se é verdade. Se Deus é maior do que os perigos todos que nós enfrentamos, precisa tão somente a nossa confiança está em Deus. Não precisamos nos render ao medo, porque nós temos um Deus que está à nossa frente, lutando em favor de cada um de nós. As circunstâncias podem ser até alteradas, mas a aliança que Deus fez comigo e com você, ela nunca muda. Olha para a pessoa que você diga: a aliança que Deus fez com você, Ele nunca muda. Se é verdade, pode aplaudir a terra. Por quê? Porque Ele continua dizendo, Deus continua dizendo que Ele é a nossa fortaleza e é o nosso refúgio. Se nós estivermos refugiados com uma quantidade de segurança muito grande, a gente já acha que está seguro. Agora imagina Deus sendo a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É um sinal que nós estamos muito seguros. Pode aplaudir a Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse salmo nós vemos que a cidade de Deus, ela é regada pelo rio, e esse rio é o rio da graça de Deus. Diga: essa igreja está regada pelo rio da graça de Deus. Pode aplaudir a Ele. Interessante, Diácono Jefferson, que na época do rei Ezequias, a cidade de Jerusalém, ela não tinha rios, mas o rei Ezequias, para proteger a cidade, porque quando os inimigos invadiam a cidade, aí eles ficavam sem água, era cercado. Então os inimigos faziam cerco, e o rei Ezequias, ele construiu um sistema que trouxe águas para dentro dos muros da cidade de Jerusalém. Ezequias fez um rio, e dentro dele, professor, ele fez cisterna, aonde o rio passava, enchia aquela cisterna. Até porque quem conhece Jerusalém sabe que Jerusalém só chove uma vez ou duas vezes ao ano. Os inimigos, sabendo disso, cercavam e fechavam a água. Aí o rei Zedequias teve uma ideia boa, fez rio para dentro da cidade e fez cisterna, e essa cisterna é que garantia as águas. O salmista está falando do rio da graça de Deus, que expressa a presença do próprio Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, ela expressa simbolicamente a igreja. Jerusalém se expressa simbolicamente a igreja de Cristo, essa igreja que está aqui, e aponta também para a igreja triunfante. E na igreja triunfante, nós vamos estar na igreja triunfante, subindo ao encontro de Jesus nos ares. Só quem tem essa esperança.
E é interessante que as correntes desse rio não são iguais às correntes do ribeiro de Querite, porque o ribeiro de Querite secou, mas os ribeiros de Jerusalém não secou até hoje. Você pode ver forte. O próprio Deus Pai, Ele é esse rio. O Deus Filho é o rio da fonte da salvação. Diga: Jesus é o rio da fonte da salvação. Se é verdade, aplaude eterno. O Espírito Santo é o Deus desse rio. Tanto é que João 7,38, Jesus disse que quem crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, as correntes desse rio são as perfeições de Deus. Diga: as correntes desse rio são as perfeições de Deus. Quem está aqui no meio de nós pode aplaudir o eterno. A cidade de Deus é habitada pelo Altíssimo. Nós fizemos a leitura. A cidade de Deus é habitada pelo Altíssimo. Deus habita na igreja. Todo cristão, cada cristão é um santuário do Altíssimo de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: eu sou santuário de Deus na terra. Pode aplaudir a terra. E a cidade de Deus é onde Deus está presente. Deus está presente no meio da cidade. O salmista disse que Deus está no meio dela. E Deus está no meio da igreja. Porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 unidos e reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Diga: o Senhor é muito bem-vindo, Jesus, porque o Senhor está aqui no meio da igreja. Vamos reverenciar Ele aplaudindo. É por isso que a cidade não é abalada. O salmista ainda diz que o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Para completar, o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: sabe quem é que está comigo? É o Senhor dos exércitos. Diga: não é pouca coisa não, é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome de Jesus. Aí ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A segurança da igreja está na presença de Deus. Ele está no meio. Quando Deus está no meio, não tem capeta que se levante. Eu vou repetir: quando Deus está no meio, não tem capeta que se levante. Tem pessoas que pensam que a igreja só tem poder quando o capeta cai e se levanta. Não, a igreja de Deus é a igreja que não deixa a capetada entrar. Tem um anjo na porta com a espada desenvainhada. Aleluia! Ainda dentro desse salmo, a gente vê que o nosso Deus é um Deus que vê. Diga: o meu Deus é um Deus que vê. Diga mais uma vez: Deus é um Deus que ouve. Diga mais também: é um Deus que age. E Ele está agindo nessa igreja. Eu vou repetir: Deus está agindo nessa igreja. Deus está agindo nessa igreja. Enquanto Deus estava no meio da cidade de Jerusalém, os inimigos não chegavam. Mas quando o povo de Deus cometia pecado, Deus se afastava. Aí o inimigo entrava. Mas quando Deus estava, os inimigos não apertavam. Então vamos ter santidade ao Senhor, para nós não sermos atacados pelo inimigo das nossas almas. Quando está acreditando, aplaude o Senhor.
Deus estava, a cidade não era abalada, porque Deus estava no meio delas. Mesma coisa trazendo para nós. Nós não somos abalados. Quando nós estamos em Deus, mesmo somos abalados. O inimigo vai se levantar, mas vai ter o trabalho de se levantar e cair. Digo, o inimigo vai se levantar contra mim, contra a minha família, para cair. Quando aplaudir a terra. Nesse mesmo salmo eu vejo Deus botando um ponto final na guerra. Nesse mesmo salmo, Deus vem, bota um ponto final na guerra. Deus está sentado no trono e é Ele que comanda as nações, é Ele que comanda toda a terra, é Ele quem levanta rei, é Ele quem abate os reis, é Ele quem quebra o laço, é Ele que quebra o arco, é Ele que queima o carro dos inimigos no fogo. Diga, Deus, queima o carro dos meus inimigos. Se é verdade, irmão, queima o carro e despedaça a lança. Esse é o cuidado e a proteção de Deus com a gente. Irmãos, aí Deus vai ver Davi fazendo uma declaração dessa. Aí Deus se levanta. E quando Deus se levanta, eu gosto do versículo 10, que Deus se levanta com uma voz tremenda. Aí Deus diz: aquietai-vos e sabeis, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que o nosso Deus é Deus. Fique quieto e saiba que o nosso Deus é Deus. É para pessoas aqui nessa noite. O povo de Deus estava em guerra. E assim nós também, às vezes, somos assolados pela guerra, com algo que às vezes tira até o nosso sono. Aí Deus diz: fique quieto, não está dormindo, a guerra é grande. Aí Deus diz nessa noite: aquietai-vos, fique quieto, porque eu, o Senhor, sou Deus. Deus que se levanta para guerrear as nossas guerras. Só quem está entendendo, aplauso ao Senhor. Olha que essa pessoa está assim lá, diga: fica quieto. Diga: fica quieto. Diga: Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: filho, filha, fique quieto, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Quando Deus diz para ficar quieto, é porque Deus quer resolver a situação. É Deus que quer resolver, Diácono. Ele: fique quieto que eu vou resolver. Quando Deus diz fique quieto, é para ficar quieto. Quando Ele disse para Josafá para ficar quieto, foi para ficar quieto. E Deus diz para pessoas aqui nessa noite: pode ser a luta que for, pode ser o que for, Deus está dizendo: fique quieto, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através dessa guerra. Só os que crê, aplaude o Senhor. Aí Ele diz assim: eu serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Tudo em nosso favor. O Senhor dos Exércitos está conosco. Digo: o Senhor dos Exércitos está conosco. Digo: Deus de Jacó é o meu refúgio. Se é verdade. Mas o salmista, eu estou correndo cada hora. O salmista, ele faz um convite. Ele se venha e contemple as obras do Senhor. Vinde e contemple
contemplais as obras do Senhor. Venha e contempla as obras do Senhor. Que desolação Ele tem feito na terra. Ele faz um convite. E nesse mesmo convite que o salmista faz, Ele está fazendo para pessoas hoje que estão aqui, que ainda não abraçou a fé em Cristo. Deus diz: venha e contemple as obras. Venha e contemple as obras do Senhor. Que desolação Ele tem feito na terra. Deus está fazendo um convite para você. Venha. O Senhor está te chamando para ser o seu refúgio, a sua fortaleza e seu socorro presente. Vamos ficar de pé, que Deus está te chamando para você vir. Ele quer ser o seu refúgio, sua fortaleza e seu socorro presente. Onde está a primeira pessoa para Jesus? A igreja intercedendo. Meu amigo, presente que Deus me deu, meu amigo Marcos, vai louvar ainda? Vai. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero dar um abraço a você. Quero orar por você. Onde está a primeira pessoa para o Senhor Jesus? Ou para voltar para Jesus? Porque Deus está dizendo para você.